Caríssimos alunos, vamos continuar? Então, eu vou ainda falar um pouquinho nessa aula de coisas bem de fundamentos, que são muito bonitas geometricamente e que dão um insight, uma compreensão do porquê que a gente vai finalizar nessa apresentação inicial do jeito que vai ser, que é com o conceito de diferencial. Na aula passada eu mostrei para vocês que se eu tenho uma função de duas variáveis, eu posso fazer as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, e elas podem existir, serem muito boazinhas, ser até zero, e a função ser muito esquisita naquele caminho, naquele ponto. Então eu vou tentar uma coisa um pouquinho melhor, que muitas vezes, quando a gente tem um problema concreto, é uma ideia que surge de tentar abordar o problema a partir dessa ideia, que é a ideia de derivada direcional. Não é derivada parcial, é derivada direcional. E a palavra já está dizendo do que se trata, né? A ideia de direção. Lembra que direção, em matemática, para simplificar as coisas, a gente sempre pensa num vetor, que uma direção é dada por um vetor de módulo 1, que a gente chama de versor, né? Então, imagine que eu tenho um acréscimo, vai ser um certo V, que é um HK, e que o módulo dele é 1, porque assim ele, se eu pensar como vetor, é um vetor de módulo 1, o que isso significa? Isso me dá uma direção. Então, eu olho para o ponto x0, y0, e eu penso nesse vetorzinho V, que tem módulo 1, e que está aplicado nesse pontinho. Isso caracteriza uma reta, uma direção. Como é que é essa reta? É o x0, y0, mais um parâmetro t vezes o hk. E é importante que seja um parâmetro t para eu fazer limite da razão incremental com uma variável. Porque essa era a dificuldade de passar de uma para duas variáveis. A gente não pode dividir pelo acréscimo, porque o acréscimo é vetor. Então a gente divide por uma coisa que tem que ser uma variável. Então, como é que eu falo na derivada parcial desta f, neste ponto x0, y0, na direção desse v? Eu indico assim, del f, del v, para indicar que é direcional na direção do v, no ponto x0, y0. Olha que bonita ideia. É o limite, eu vou fazer para t tendendo a zero, e vou fazer uma razão incremental. Razão incremental na direção V, na direção da reta dada pelo V. Quando eu ando na reta dada pelo V, a reta dada pelo V se escreve assim, f de x0 mais o TH, y0 mais TK. Isso é a equação vetorial de reta, x0, y0 mais t vezes o HK. Esses pontos aqui, x0 é fixo, y0 é fixo, h é fixo, k é fixo, que eles me deram a direção, t que está variando. E quando t varia, eu ando na reta azul. Eu ando na reta azul, isso determina uma curva lá em cima na superfície, que não é mais uma reta, é uma curva. E o que eu vou fazer aqui? A razão incremental, que é f no ponto que se deslocou sobre essa reta, menos a f no ponto, ou seja, eu estou variando lá em cima, dividido pelo t, é número real, e eu faço esse t tender a zero. Significado disso? É o coeficiente angular dessa reta na direção v. Olha que bonito! Eu agora peguei para toda a direção. O que eu fiz? Eu peguei a taxa de variação, o coeficiente angular da reta tangente, como é que essa função está variando, para poder fazer uma análise de máximo, de mínimo, em qualquer direção, numa direção genérica. O V aqui é uma direção genérica. Então eu tenho essa superfície e eu faço um conceito que é assim, para cada direção, eu vou depois varrer todas as direções possíveis, e eu olho o comportamento da função em cada uma dessas direções possíveis. E isso chama derivada direcional. Puxa, que legal! E eu posso então ter uma função e olhar se ela tem derivadas direcionais nas várias direções. Então, isso
parece uma coisa super legal, mas ainda assim não pega o que pode ocorrer com uma função. Então, esse é o último exemplo estranho, né, que eu vou dar. Olha para essa função aqui, x, y2, x2, y4. Gráfico dessa função se anula nos eixos. Então passa aqui, quando x é 0, x 0, a função é nula. Quando y é 0, a função é nula. Então o gráfico passa por essas retas. Se eu for fazer derivada parcial, dá 0, porque a função aqui é constante, reta tangente horizontal, que é a derivada parcial do coeficiente angular da reta tangente nessas direções principais. Se eu fizer a derivada direcional dessa função em qualquer direção, dá 0. Olha que impressionante. Pegar uma direção qualquer é fazer o x igual a x0 mais t h e o y igual a y0 mais tk. Vou fazer isso na origem. A função não está definida na origem, mas aí eu faço aquela história de colocar chavinha e na origem eu ponho que ela vale 0. Quando o x é 0 e o y é 0. Só porque a fórmula não está definida, que é uma solução clássica de colocar a chavinha e dizer que a função, dizer a parte, que a função vale 0 no 0. Então eu vou olhar no ponto 0, 0. Então esse x0 aqui é 0. Então na verdade eu tenho que olhar no ponto xth, tk, que é uma reta passando pela origem. Quando eu olho a derivada parcial em relação a v no ponto 0, 0, é fazer o limite para t tendendo a 0 de f de th, x, th, y, tk, então fica t2, k2, x, t2, h2, x2 aqui está aqui embaixo, y a quarta, t a quarta, k a quarta. Dá para cancelar o t2. T2 aqui. E aí aqui fica H2 sem T. T2K a quarta, HK ao quadrado e 1T. H e K estão fixados, porque eles foram usados para determinar uma certa direção. O H e K foram usados aqui para determinar a direção do versor. Quando o T vai para 0, isso vai para 0. Ah, que legal! Então, derivada direcional 0 em todo ponto. Ah, talvez isso signifique alguma coisa. Tem derivada direcional na origem em qualquer direção. Qualquer direção que eu olho, a derivada direcional é 0. Ah, talvez seja um ponto de máximo ou de mínimo, como para uma variável. Pois não é. Olha que coisa impensável. Se você pegar a parábola y igual a x2 no domínio, desculpa, y igual a raiz de x, ou x igual a y2. X igual a y2 ou y igual a raiz de x. Se você pegar essa parábola no domínio, y igual a raiz de x, sobre esses pontos, você vai ter que f, calculando sobre esses pontos, x raiz de x. Ou seja, sobre essa parábola aqui, em que os pontos são x e raiz de x. A função vale x, raiz de x ao quadrado, que é x, x2, raiz de x à quarta, que é x2, ela vale meio. Igual uma função que eu falei na aula passada. Olha que estranho. Sobre essa parábola, essa função vale meio. Então, o gráfico dessa função, ela é muito estranha. Ela sai do zero, sobe para o meio, volta para o zero, sai, vai para o meio, volta para o zero. E quando você se aproxima da origem, ela se aproxima indo para o meio. Então, o comportamento da função aqui no ponto 0, 0 é totalmente descompactado, totalmente
anárquico. Então, não funciona. O que quer dizer quando não funciona? Eu posso ter uma função que tem derivada direcional em todas as direções, essa derivada direcional ser zero, e eu não tenho um gráfico sobre uma variação, um comportamento adequado da função. É por isso que quando a gente trabalha com várias variáveis, a gente precisa da ideia de diferencial. Então, é sutil isso. Eu vou então explicar para vocês de onde vem essa ideia de diferencial. Até agora, qual que é a moral que nós aprendemos? Está sendo muito difícil captar para funções de duas variáveis o que seria uma derivada. Tá? O que a gente faz quando a gente vai trabalhar com coisas desse tipo? Quando acontece isso? Eu volto para uma variável, onde as coisas eram bem comportadas, e procuro uma coisa que lá era equivalente à derivada e que vai ser mais fácil de trazer para o contexto de duas variáveis. Então, lá para uma variável tinha o conceito de diferencial, que nascia de uma forma ingênua. Não parecia que era uma grande ideia. Que era o seguinte: eu sabia que por uma função bem comportada de uma variável, f de x0 mais h era aproximadamente a derivada no x0, a função no x0, mais a derivada no x0 vezes h. É aquela ideia de reta tangente. Isso é a reta tangente, quando h varia. E isso é a função. E a função é aproximadamente dada pela diferencial. Aqui está o x0. Eu dou um acréscimo h, vou no x0 mais h. F de x0 mais f' vezes h é o valor que está na reta tangente. Isso é a equação da reta tangente. Essa é a reta tangente. Essa é a f. Elas não são iguais, mas a f é aproximadamente isso. Tá? Ou seja, a f é bem aproximada pela linear. Isso aqui é uma reta tangente linear. Eu vou dar rapidamente um exemplo numérico e explicar o que sobe. Quando você não tinha tantos recursos tecnológicos, tinha uma ideia que a gente usava para fazer até contas concretas. A gente queria calcular o valor da função, eu queria calcular a raiz quinta de 34. Hoje, é coisa de 3 toques, com qualquer equipamento que você tenha nas mãos, você calcula a raiz quinta de 34. Ninguém está preocupado em usar linear, para calcular a raiz quinta de 34. Mas o que é que está por trás disso? É que, eu sei calcular f de 32, que é a raiz quinta de 32, que é 2. Eu sei calcular a derivada da função raiz quinta de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1/5. A derivada dessa função é 1/5 de x elevado a menos 4/5, ou seja, é 1 sobre 5 raiz quinta de x à quarta. E eu sei que a derivada no ponto 32, então é 1 sobre 5, raiz quinta de 32 é 2, 2 à quarta é 16, vezes 5, 80. É 1 sobre 80. E aí, por conta daquela aproximação, eu posso escrever a seguinte coisa, que raiz quinta de 32 é aproximadamente a 2, que é o valor da função no 32, mais a derivada, que é 1 sobre 80, vezes 2.
Isso aqui é 2,025. Como eu disse, antigamente isso era importante até para calcular a raiz quinta de 34. Hoje, qualquer equipamento, né, nos dá o valor imediato. O valor exato da raiz quinta de 34, a raiz quinta de 34 é 2,024. Essa continha aqui, da aproximação linear, ela me deu com uma unidade de milésimo de precisão. Mas não é isso que é importante. O que é importante é o seguinte, é saber que raiz quinta de x é aproximadamente de 32 mais h é aproximadamente igual a 2 mais h sobre 80. Isso que importa. Essa função se aproxima bem pela linear. Isso é o que é importante. Essa conta aqui deixou de ter qualquer importância com o advento das máquinas. Agora, por que isso aqui é importante? Então, aqui é o valor da função, aqui é a função calculada no 32 mais acréscimo, aqui é o valor da função no 32 e aqui é o acréscimo vezes a derivada calculada no 32. É exatamente esta forma. Sabe por que isso é? Sabe onde que isso aparece no mundo real? As pessoas vão fazer modelos. Tem uma função que é a função real do modelo. E ela é muito chata de trabalhar. Aí eu troco pela função, pela aproximação linear. E eu sei que a função linear aproxima bem. Já volto nessa pergunta. Eu vou dar um exemplo histórico para vocês. O famoso banco suíço desenvolveu um modelo de risco de crédito que tem o nome do banco, todos vocês conhecem. E quando ele desenvolveu esse modelo, tinha lá calculava a probabilidade de um cliente não pagar o empréstimo e o modelo era para saber quanto que o banco tinha que ter de provisão, pensando ao longo do tempo que alguns clientes não vão pagar os empréstimos. Isso vai gerar uma necessidade, né, do banco ter garantia, né, ter dinheiro em caixa para cobrir os eventuais defaults que fossem aparecendo ao longo do tempo. Ao fazer a análise do modelo, aparecia, porque era uma distribuição binomial, o logaritmo de 1 mais x. X era a probabilidade de alguém cometer um default. Era a probabilidade do cliente não pagar o empréstimo. Claro que x era pequeno, né? Se o cliente é analisado pelo banco e se ele tem uma alta probabilidade, né, pelo perfil dele, uma alta probabilidade de ele não pagar, o banco não dá o empréstimo. O x é sempre pequeno. Essa função é aproximadamente o ln com x perto em torno de zero. Então, olhando para x igual a zero, fica ln de 1 que é zero. A derivada disso dá 1. Então, isso aqui é aproximadamente x. Isso foi feito, real. Isso é um exemplo real. E aí o banco desenvolveu, né, na hora de fazer toda a análise, era muito mais fácil trabalhar com x do que com ln de 1 mais x no modelo de risco de crédito. E foi feito. E sabia-se que x era pequeno. E o modelo funcionou muito bem. E ele começou a ser usado por outras instituições, pelo banco em outros países, inclusive no Brasil. E no Brasil se levantou essa pergunta. Nós estamos trabalhando com, mesmo filtrando clientes, o x é um pouquinho maior. A probabilidade de alguém dar um default é maior. Até que ponto eu posso trocar o ln de 1 mais x por x? Até que ponto eu posso esticar a vizinhança onde isso ocorre? Então, essa é a ideia de aproximação. E é isso que derivada faz com eficiência brutal. E é isso que eu quero fazer em duas variáveis. E isso funciona se eu fizer em duas variáveis. Então, trabalhando com mais de uma variável, a gente consegue ter o equivalente à aproximação linear, e é isso que vai ser que vai dar riqueza para o que nós vamos fazer. E para chegar aqui,
que a gente vai um passo além das derivadas parciais. Então, isso é para uma variável. Para uma variável, por conta disso, vale o seguinte fato. Eu fico fazendo a seguinte pergunta. Olha que pergunta bonitinha. Eu dou um acréscimo na função. Aí eu escrevo o valor da função no ponto e eu quero pôr a derivada, mas eu ainda nem sei se a função é derivada. Então eu vou pôr o valor m vezes o acréscimo. Observe, isso não é nada, né? Eu tenho o valor da função no ponto x0 mais acréscimo, o valor da função no ponto. E eu pego aqui um número vezes o acréscimo. Bom, qualquer que seja o número que eu ponho aqui, qualquer que seja o número, se isso aqui não deu igual, eu coloco uma correção, que a gente chama de resto, até que fique igual. Então, para qualquer número, eu consigo escrever essa igualdade. Sabe quando que a função é derivável? A função é derivável se só tem um número que eu posso colocar aqui. Se só tem um número que faz uma boa aproximação linear. E esse número é a derivada. Então, uma função é derivável se eu faço a aproximação linear para a derivada, aqui, e esse acréscimo tem a seguinte boa propriedade. O limite do acréscimo dividido pelo módulo do acréscimo, quando o acréscimo vai para zero, é zero. Então, significa o seguinte, quando eu aproximo a minha função pela derivada, pela reta tangente, eu cometo um erro. Qualquer que seja, na verdade, qualquer que seja a função que esteja aqui, eu cometo um erro. Esse erro tem que ser pequeno. Claro que ele é pequeno, né? Quando h é pequeno, isso está perto disso, isso está perto de zero, ele é pequeno. Mas eu quero que ele seja muito pequeno. Muito pequeno significa que ele é menor do que o próprio acréscimo. Então, quando a gente está falando de uma variável, eu posso enunciar o seguinte teorema. Se a função é derivável, primeiro, se ela é derivável, existe esse f', e eu faço a aproximação linear e vejo qual é o erro da aproximação linear, o erro é menor do que o acréscimo. Nesse sentido, que o limite é zero. Então, se ela é derivável, a aproximação linear tem um erro que é muito pequeno. Recíproca. Eu não sei se ela é derivável. Eu faço isso para todos os valores possíveis de m. Faço isso para todos os valores possíveis de m. Existe um único m em que esse r é muito pequeno. Então a função é derivável e esse m é a derivada. Então, se eu sei que é derivável, eu escrevo com a derivada e eu sei que o erro é muito pequeno. Se eu sei, não sei se ela ainda não sei se ela é derivável, mas tem um m que faz esse erro aqui ficar muito pequeno, se existir um m que esse erro é muito pequeno, então ela é derivável e esse m é a derivada. Ou seja, dizer que ela tem uma aproximação linear com um erro muito pequeno é equivalente a ser derivável. E essa ideia eu consigo levar para duas variáveis. Olha que coisa rica. Eu fiz uma variável com razão incremental e tentei levar razão incremental para duas variáveis. Derivada parcial, derivada direcional. Não ficou legal. A função pode ser muito chata e ainda ter as derivadas parciais e direcionais. Quando é que fica legal? Eu volto para a derivada comum, falo, para a derivada de uma variável é tão legal que tem uma boa aproximação linear. A função se comporta bem. Eu posso trocar a função pela reta tangente que ela se comporta bem. A aproximação é boa. Eu vou tentar fazer a mesma coisa em duas variáveis.
E é isso que é o que dá força para a derivada de duas variáveis. Tá? Então, esses exemplos que eu fiz inicialmente é para justificar por que quando eu tenho duas variáveis, eu uso o conceito de diferencial de uma função. E o que é diferencial? Diferencial, na verdade, é como se fosse uma matriz, uma transformação linear. Podemos evitar essas palavras, mas a diferencial é uma coisa que tem uma boa aproximação para a função, sendo uma coisa de natureza linear. Tá? Então, quando que uma função f de duas variáveis é diferencial. E é por isso, veja que curioso, a gente tem que inventar uma palavra nova, porque por que eu não falo derivável? Porque derivada é razão incremental, e razão incremental não funcionou em duas variáveis. Em duas variáveis tem derivada parcial, tem derivada direcional, mas ela não funciona bem no sentido que ela não capta o que eu quero da função, que é que a função tenha um gráfico liso, contínuo e que se aproxime bem pelo plano tangente, pela diferencial. Então eu vou dizer que a f é diferenciável em x0 e y0 se existem n e n com a seguinte condição: f de x0 mais h, y0 mais k é igual a f de x0 e y0 mais m vezes h mais n vezes k mais um resto que depende do hk. Então, ela vai ser diferenciada se tiver dois números fixos em que o valor da função dado um acréscimo. Então, aqui eu voltei para duas variáveis, tá? Então, olha só. Eu estou no x0 e y0. Eu dou um acréscimo genérico. Veja, ao contrário na derivada parcial, eu dava acréscimo no xy. Na derivada direcional, eu fixava uma direção, portanto, fixava o hk. Agora, eu não estou fixando o hk. hk é genérico qualquer. Porque derivada direcional me mostrou o seguinte: eu posso olhar todas as direções. A minha função se comporta bem em todas as retas. E quando eu ando por uma parábola, esse que é aquele exemplo com o qual eu comecei a aula. Se eu andasse por qualquer reta, quando eu tendesse a zero, a função ia para zero. Mas se eu ando por uma parábola, ela tendia a meio. Esse exemplo que eu fiz no começo da aula, ele é muito impactante, né? Vou retomar esse aspecto do exemplo, porque agora o contexto faz mais sentido. É uma coisa assim: a função é zero nos eixos. Se eu me aproximo de zero por qualquer reta que eu me aproximo de zero, a função vai para zero. Olha que bonitinho. Estou me aproximando de zero por retas, a função está indo lá para baixo. Mas tem uma parábola segundo a qual eu me aproximo de zero e a função não vai para zero, vai para meio. Olhando no plano xy, eu estou com a seguinte situação muito estranha. Eu tenho uma parábola em que a função vale constantemente meio. Sobre qualquer reta, ela vai se aproximar de zero. Então, qualquer reta que eu pegue, ela vai para zero. Mas sobre essa parábola, ela vale meio. Por isso que derivada direcional não detecta o comportamento da função. Então, aquele exemplo com o qual eu comecei a aula, vale a pena voltar naquele exemplo, imaginar aquele gráfico. Ele faz aquela
sobe, fica alto em cima da parábola e por todas as retas ele vai para zero. Aqui, eu digo, olha, fiz uma variação genérica no x0, y0, com acréscimo hk, olhei o valor da função no ponto, fiz um acréscimo de natureza linear, m vezes h, n vezes k, e botei o resto. O resto é o que tem que ser para que a igualdade se verifique. Dado um m e n, e dado um hk, isso aqui pode não ser igual. Eu olho o que falta para ser igual e ponho aqui no resto. A função é boa se isso ocorre com o limite do R de HK dividido pela norma de HK igual a zero. Quando a norma de HK, o módulo do vetor HK tende a zero. Quer dizer, eu aproximo por uma linear e o resto tende a zero. Esse é o conceito forte de diferencial. Então, essas duas aulas foram assim, meio pesadas em termos conceituais para a gente chegar nessa ideia. Quando é que uma função de duas variáveis ela se comporta bem e eu posso trabalhar bem com ela? Quando ela admite aproximação linear boa. Significa o quê? Quando eu faço aproximação linear e tenho que pôr um erro aqui, o erro vai para zero menor do que o tamanho do acréscimo HK. Se isso ocorre, automaticamente, que o m segue que o m é a derivada parcial em relação a x e que o n é a derivada parcial em relação a y. Então, moral da história, eu não vou me livrar das derivadas parciais, elas são aquilo que tem que ter mesmo. É com elas que eu vou trabalhar. As derivadas parciais são o conceito central. Só que o que acontece é assim, eu não começo calculando a derivada parcial, porque ela pode ter derivada parcial e não resolver nada. O que eu me pergunto é, a função tem uma boa aproximação linear? Se tem, é com essa que eu vou trabalhar, e aí a derivada parcial é que faz a aproximação linear. A linguagem dos livros é a seguinte, eu chamo de diferencial de f em x0, y0, e isso poderia ser com mais variáveis também, tá? E quando vocês forem ler livros um pouco mais teóricos, um pouco mais pesados, quando vocês forem fazer um estudo um pouquinho mais pesado, isso que aparece, e é isso que eu estou tentando, né, fazer vocês chegarem junto comigo, que é assim que se resolve. A diferencial é uma transformação linear do R2 em R que é dada, né, uma transformação linear, tem uma matriz. A matriz de P é a matriz das derivadas parciais. Então, quando a gente trabalha com várias variáveis, a gente nunca vai falar a derivada da função. A gente vai falar a diferencial da função. A derivada é um número, quando você tem uma variável. A derivada é um número. A diferencial é uma matriz. É uma matriz 2 por 1, né, 1 por 2, se for no R2. Se fosse no R3, seria 1 por 3, com a derivada parcial em Z. E esse é o único jeito que a gente tem de estender para várias variáveis a noção de derivada.
através da noção de diferencial e que é dada por uma matriz. E qual que é o grande fato que acontece? Como é que a gente vai estudar? O grande fato é o seguinte, de forma bem genérica, eu pego a f, calculo num ponto x e coloco o acréscimo h. Isso é igual a f no ponto x. Veja que o x aqui eu coloquei maiúsculo para chamar a atenção, que isso aqui é um x0, y0, z0. É um ponto no espaço, que pode ser de duas variáveis, que é como eu construí, mas podia ser 3, podia ser qualquer coisa. H é o acréscimo, mais a diferencial calculada no H, mais um resto calculado de H. E sabendo que esse resto é muito pequeno. O resto, dividido pela norma, pelo módulo do vetor H, é zero. É por isso que os livros mais avançados de cálculo, eles trazem esse conceito de diferencial. Porque tem que ser com a diferencial. Tá? Não basta só ter a derivada parcial. E como é que a gente interpreta esses fenômenos? Bom, a interpretação desses fenômenos é a mesma que a gente faz com derivada. Derivada parcial é a taxa de variação naquela direção. E o que é rico nesse sentido, o que nós vamos explorar igual a gente explorou para uma variável? Por exemplo, quando eu quero trabalhar com uma função de várias variáveis, eu ora escrevo o acréscimo h, ora x menos x0. Vou escrever dos dois jeitos. Vou escrever com x mais h. Essa ideia de polinômio de Taylor de ordem 1. Eu sei que uma função calculada no ponto x0, y0, dado um acréscimo hk, ela é aproximada pelo valor da função no ponto e as derivadas parciais em h e k. Isso aqui, nos livros de cálculo muito antigos, vinha escrito assim mesmo. Nos livros de cálculo modernos, o que os autores optam por fazer? Eles introduziram a linguagem de álgebra linear, que é uma coisa da virada do século XIX para o século XX. Livros de cálculo do começo do século XX não tinham o que eu vou escrever agora. Os livros de cálculo do começo do século XX tinham isso. Os livros de cálculo atuais, eles escrevem T de HK, onde T é a diferencial. Diferencial entendida como uma transformação linear. Quer dizer, eles se valem da linguagem de álgebra linear para simplificar a maneira de escrever. E isso é a mesma coisa que escrever a seguinte outra coisa. Eu posso falar xy, x0, y0, derivada parcial no x0, y0, e o acréscimo h escrever x menos x0. Derivada parcial em y. E o acréscimo em k escrever y menos y0. É a mesma coisa, polinômio de Taylor de ordem 1. E com essa ideia, a gente consegue fazer polinômio de Taylor de qualquer ordem. Consegue melhorar isso, e depois eu vou comentar mais isso com vocês. Mas além disso, eu poderia então entrar com as derivadas
de segunda ordem. E isso aí, daqui para frente, funciona muito parecido com o cálculo de uma variável. Você deriva de novo, você pode ter a segunda derivada, a terceira derivada, e vai ter os mesmos significados, os mesmos impactos, as coisas funcionam de forma muito parecida. Então, se você tem uma função, só para que isso não fique totalmente sem contexto, se você tem a função x2 mais seno de y mais e elevado a x, quando você calcula no 0, 0, isso dá 0, 0 dá 1, a derivada parcial em relação a x, em ponto xy, é igual a 2x mais e elevado a x, a derivada parcial em x, em 0, 0, é 1, a derivada parcial em y, só tem o seno de y, é cosseno de y, e a derivada parcial em y, no 0, 0, também é 1. Então, esta função, eu sei que ela é aproximadamente igual a 1 mais 1 vezes o acréscimo h, x, mais 1 vezes o acréscimo em y, que é y, e eu sei que essa função funciona com essa aproximação linear. Isso é a diferencial. X mais y é a diferencial calculada em xy, é o t de xy. A matriz da diferencial para essa função é a matriz 1, 1, porque as derivadas parciais são iguais a 1 e 1. Quer dizer, essa teoria, ela fica muito análoga à teoria de uma variável. Tá? E você pode também calcular agora a segunda derivada. Nada impede de calcular a derivada de novo em relação a x, e aí vai dar 2 mais e elevado a x. Isso mais para frente eu faço algum comentário. Tá? Bom, agora nós vamos fazer mais exemplos de uso disso, porque eu vou fazer 2 exemplos de modelos para vocês. O que eu quero que fique claro nesse momento para vocês? Quando a gente vai aplicar isso para fazer um modelo, a gente tem que ter um entendimento profundo desses conceitos que eu mostrei nessas 2 aulas. Você vai fazer um modelo em que envolve o conceito de taxa de variação, você precisa entender bem o que é derivada, o que é a taxa de variação, para poder fazer um modelo que ele seja consistente. Tá? Um exemplo simples. Eu vou fazer, na próxima aula para vocês, vou começar fazendo um modelo a equação de Cobb-Douglas. É um modelo muito simplório, mas que dá uma bela discussão sobre como que se faz modelagem matemática. Tá? Você vai resolver um modelo de crescimento de população, ou também conhecido como modelo de propagação de boatos. Tem uma coisa que precisa ser muito clara, que é o seguinte: eu tenho uma grandeza. O modelo chama modelo de propagação de boatos, né? A grandeza é o seguinte: é o número de pessoas no instante t que detém uma informação. Bom, como é que eu vou analisar numa sociedade como é que varia o número de pessoas que detêm a informação? Aí que entra o que é preciso conhecer bem. A grande sacada é que a derivada do número de pessoas que detêm a informação é proporcional
ao número de pessoas que detêm a informação. O que essa equação está dizendo? Que a taxa de variação é proporcional ao número de pessoas que têm informação. Quando poucas pessoas têm informação, a informação se propaga devagar. À medida que mais pessoas têm a informação, começa a acelerar a propagação da informação. Isso vale também para crescimento populacional ou para espalhamento de uma epidemia. É a mesma regra, a mesma lei de formação. Quanto mais gente tem a propriedade, mais rapidamente ela se espalha. Quanto mais indivíduos tem numa espécie, maior a taxa a probabilidade de encontros, acasalamentos e crescimento. Tá, isso é o modelo inicial de crescimento, de propagação da informação. Só que quando você para pensar, mas o que é taxa de variação mesmo? A taxa de variação é a derivada, né? A velocidade com que isso cresce. Quanto mais gente tem, mais depressa a informação se espalha. Mas espera aí, mas o universo não é infinito, porque quando todo mundo sabe a informação, não tem mais propagação da informação. Porque nós não estamos falando do número de pessoas, nós estamos falando da velocidade com que a coisa se propaga. Então, olha que sutil. Esse modelo é muito ruim, porque o significado disso é velocidade com que a coisa se espalha. E quando eu tiver um N muito grande, quando o N cresce, ela se espalha mais depressa. Mas espera aí, mas quando o N crescer demais, aí não espalha mais. Quando todo mundo já tem a informação para de se espalhar. Porque daí a informação já é de domínio público. Então, na verdade, tem que pôr mais um fator aqui, que é um fator que tem uma população limite. Normalmente a gente coloca aqui 1 menos o 100%, né? A população total menos os que têm informação. Quer dizer que tem duas proporcionalidades. Isso só pode ser possível de escrever quando você entende direitinho o que é a taxa de variação. A taxa de variação é a velocidade com que uma coisa ocorre. Vocês vão ver na próxima análise como que é sutil fazer o modelo que eu vou construir para vocês, que é o modelo de Cobb-Douglas, tá? Então isso a gente vai fazer na próxima aula.